Ordem, estamos ao vivo nesta segunda-feira. Seja bem-vindo e bem-vinda. Tempo gostoso aqui pelos lados de Guarulhos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí à nossa programação. Daqui a pouquinho vou estar apresentando aí o nosso convidado. Vamos falar sobre rádio, sobre as questões sociais e vamos juntos aqui nesse horário diferente, né? Horário novo, geralmente estamos fazendo à noite e pegando aí outros horários para fazer a live e mostrar um pouco aqui do nosso trabalho como apresentador, entrevistador e produtor também. William Ferreira de Souza, seja bem-vindo, gratidão. Daqui a pouquinho fica aqui com a gente fazendo perguntas aí para o nosso convidado, que é apresentador de um programa de rádio que está sendo divulgado aí por todo o Brasil. Denise de Oxum, obrigado, seja bem-vinda. Denise que vai mês que vem também fazer live com a gente aqui. Wilton Naufel, boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo aqui. Sandrinha Ribamar entrando aqui também. E o nosso convidado aqui já entrando também, boa tarde. Já vamos conectá-lo aqui e falar sobre o programa de rádio que ele vem apresentando. Dinâmica diferente de comunicação, sempre com aspecto social, aspecto da inclusão, da diversidade. Opa! Agora sim, professor Pastor Marco, tudo bom? Como vai? Tudo bem, eu só não estou lhe enxergando, está tudo escuro aqui no seu rosto. Eu estou enxergando bem. Vai. Então tá bom, vamos assim, sem problema. Só não consigo ver você, mas tudo bem. Vamos ver, e agora? Deu uma fechada na janela aqui. Não aparece você, não sei o que é, mas tudo bem. Deve ser aí da sua internet, seu sinal. Aí vamos ver se melhora. Não. Mas tá ok, tô te vendo bem. Então tá bom. Como é que você tá? Tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus, em paz. É bom estar aqui com você, que bom, que alegria. Pena que a minha amiga querida, ovelha inclusive, Eulália Lemos, não está aqui para a gente conversar. Uma pena. É verdade, eu conversei com ela hoje, ela foi curtir o feriadão e aí teve um problema com o veículo e está lá ainda consertando, lá esperando para voltar. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história, antes da gente entrar aí do programa, falar do Papo de Crente e cidade que você está, as atividades que você vem desenvolvendo, e aí depois a gente entra no programa. Tá bom, querido. Bom, eu sou o Marco David Oliveira, sou locutor, então, do programa Papo de Crente, hoje. Sou pastor da nossa igreja brasileira, Igreja Batista. Falo do Rio de Janeiro e sou casado com a Nilza Valéria, que é a coordenadora da Frente de Evangélico do Estado de Direito. Tenho 2 filhos, o Marco Davi, filho, e a Letícia Maria. São jovens. Meu filho, hoje, pela graça do Senhor, é médico. A minha filha está terminando Direito agora. Sou formado em Teologia, mestre em Ciências da Religião e licenciatura em História também eu tenho. E agora, uma coisa mais nova, assim, escrevi um livro, alguns livrinhos, né? O livro A Religião Mais Negra do Brasil, porque os negros fazem opção pelo pentecostalismo, e a Bíblia e as Cotas, reflexões pastorais sobre as políticas de ações afirmativas. Também a minha dissertação de mestrado, que foi feita em São Paulo, na favela de Heliópolis, que é Caminhos de uma Favela, Fé e Transformação Social. São os livros assim mais tem um outro, mas esse não é tão importante assim para mim, de certa forma.
É, e tenho agora o que mais tem me apetecido, além da igreja, estamos plantando a igreja aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. O que mais me apetece hoje, que me dá um orgulho, uma alegria muito grande, é ser aluno da escola de rádio. Sou aluno aqui da escola de rádio e tenho aprendido muito com Rui Jobim e todos os professores ali da escola de rádio, e temos aprendido muita coisa que vou levar para a vida, e tem sido também uma alegria muito grande falar com as pessoas através do rádio, que para mim jamais vai morrer. Sim, com certeza, né? O rádio completou 100 anos no Brasil Sim, ano passado, né? E está sim. mais forte do que nunca. Agora, como é que surgiu a ideia do programa Papo de Crentes? Você já tinha experiência com rádio antes ou é a primeira vez? É a primeira vez, primeiríssima. Embora eu tivesse muito sonho, né, de fazer isso um dia, mas é a primeira vez. Na verdade, o Papo de Crente surgiu com uma necessidade muito grande da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito é, uma, é um movimento social que luta pela democracia, que surgiu em 2016. A Valéria é a fundadora e coordenadora, juntamente com Ariovaldo Ramos e Anivaldo Padilha, são os fundadores, mas a Valéria é a coordenadora, juntamente com a Fernanda também e outros, e a necessidade muito grande da Frente de Evangélicos falar com as pessoas mais pobres, conversar sobre coisas da vida com as pessoas mais pobres. E surgiu então a ideia de fazer esse programa. Não era eu não era o locutor do programa. Começou com Wesley Teixeira. Depois depois de um ano, ele precisou sair, e aí me convidaram para participar. Eu fiquei muito feliz com a proposta de estar participando. Nunca tinha feito, e eu confesso a você que eu estou aprendendo, né? Nós estamos no processo mesmo de aprendizado, porque tem muita coisa por aprender ainda, muita coisa, puxa vida. Então, a frente produziu, né, esse programa, e ele já está em várias rádios. Cerca de 500 mil pessoas têm ouvido esse programa. Tem sido assim, muito interessante ver algum feedback, né? Talvez não tenha ainda uma pesquisa maior, mas a gente já tem percebido algumas respostas interessantes sobre o nosso programa. Bacana. O programa está indo ao ar na Rádio Palermo, aos sábados, às 21 horas. Para o pastor ter uma ideia, a gente tem uma média aí, mensal de 20 mil ouvintes, né? Nós somos aqui da cidade de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A rádio pega em todo mundo por ser web, mas o nosso foco comercial, é uma rádio comercial, é aqui a Guarulhos e a região, né? O senhor falando aí que começou agora no rádio, eu tenho mais de 20 anos de experiência e tenho muitas histórias no rádio, tanto ao vivo quanto gravado, alguns erros. Você tem alguma história assim que te marcou? Pode ser engraçado ou não, mas que dá essa dinâmica que o rádio e a comunicação pelo rádio dá? Bom, falar com você, eu já pesquisei um pouquinho de você e sei que você tem muita experiência, né? Então eu me sinto até constrangido de estar conversando aqui com você, sabendo quem você é. Mas ao mesmo tempo me sinto extremamente feliz, porque saber que se a gente cria uma amizade, você vai ser um instrumento de Deus também para me ajudar a aprender a lidar com essas situações. Ainda não aconteceram coisas assim de forma direta, não é? Porque a gente acaba gravando o programa, né?
Então, ainda não aconteceu assim de forma direta. Mas é muito interessante perceber os próprios erros que a gente comete quando a gente ouve, né? Assim, a gente se ouvir é bem terrível, né? Alguns momentos Autoeducação, né? é, é, a gente, de vez em quando a gente fala com alguns ouvintes, fala direto com eles, nem sempre é gravado assim, né? Tem alguns lugares que é mais ao vivo mesmo, mas o erro maior, assim, para mim está sendo isso. A maior dificuldade que eu estou experimentando é que quando eu ouço, e aí eu percebo, puxa vida, como eu arrastei aqui, como eu poderia melhorar aqui, como poderia ter mais dinâmica. Então eu estou num processo de muita avaliação, né? E eu e a Olária, nós conversamos muito sobre o que a gente grava. Não que eu deteste, não sou aquele tipo que não gosta de ouvir a minha voz, já passei por esse processo, já não estou mais nisso, mas eu estou, até porque eu ainda estou na escola, né? Então eu estou me avaliando constantemente, e às vezes eu ponho a mão na cabeça e digo, Jesus, tenha misericórdia, né? Porque a coisa ficou terrível, mas está sendo muito legal, até perceber as gafes, a dificuldade às vezes de articulação na palavra ou outra. Então, agora a gente acaba no processo do programa rindo muito e percebendo muitos erros nossos, né? Então, é muito legal, é fantástico. Você contou aí a história, né, de como começou a frente para entrar em contato com parte da população e até queria saber a sua visão e opinião. Como é que vocês estão encaixando as questões sociais, mas sem entrar naquele viés de polarização política, ideológica, como a gente vê? As pesquisas têm mostrado que as pessoas hoje, lamentavelmente, se informam mais pelo WhatsApp do que por fontes confiáveis do jornalismo. Baseado nisso, como é que vocês têm trabalhado a temática semanalmente dos programas? Então, o programa tem trabalhado assuntos que, como nosso foco principal do programa Papo de Crentes são, obviamente, os evangélicos que estão na ponta da ponta, né? Esse, quando a gente está falando, a gente está pensando lá naquele irmãozinho, aquela irmãzinha, lá de Belém do Pará. Aliás, tive a oportunidade de ir lá e ver que os irmãos e as irmãs lá ouvem muito o Papo de Crente. Legal. E os irmãozinhos aqui da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, os irmãozinhos em São Paulo também, né? Porque tem uma outra rádio aí em São Paulo também que passa o Papo de Crente. Então, esse é o nosso alvo principal. E não que os outros não possam ouvir, né? Mas, assim, como objetivo, a gente quer conversar com essas pessoas. Existem assuntos, eu vou te dar um exemplo, assim, muito, muito claro. Assim. Teve um programa que a gente falou sobre encarceramento em massa. O Brasil é a terceira nação de maior número de encarcerados do mundo. A gente perde para a China e para os Estados Unidos. E quando a gente vai... o Papo de Crente fez 2 revistas, uma revista revista de Escola Bíblica Dominical, uma revista sobre direitos humanos, o que a Bíblia fala sobre democracia, sobre direitos humanos, sobre violência, assim, são 13 lições, e nós fizemos uma outra só sobre violência, especificamente sobre violência, e eu tive a oportunidade de distribuir nas comunidades mais carentes aí, em vários lugares do Brasil. E eu fui, então, nos lugares bem pobres mesmo, assim, de pessoas bem, bem simples, bem humildes e tal. E eu fiquei pensando justamente isso, a violência está muito presente, infelizmente,
entre os mais pobres, né? Muita violência, o tráfico, às vezes são as operações policiais, que às vezes são feitas de forma um tanto quanto desordenadas, muitas vezes. Então, muitas dessas irmãs, desses irmãos, sobretudo as irmãs, sofrem profundamente a violência, de forma latente e presente. Muitas delas, como eu encontrei algumas, perderam seus filhos, seja por tráfico ou em confronto com a polícia e tudo. Sim. Então, são assuntos que estão muito presentes na realidade das pessoas. Nosso Papo de Crente não é um programa partidário, panfletário, não é? Ele é um programa que fala sobre a realidade das pessoas a partir da Bíblia. Então, nós queremos falar a partir da Bíblia. Obviamente, a gente também quer deixar as pessoas que ou nos ouvem sabendo o que está acontecendo. Por exemplo, no governo federal, no governo estadual, né? A gente, sobretudo no governo federal, o que está acontecendo, algumas ações que estão sendo realizadas que vão atingir diretamente a população. Então, nós queremos informar o que está acontecendo para que as pessoas todas possam estar atentas a ter uma outra informação que não seja uma narrativa única dessa WhatsApp, desse fake news, né? Fake news é uma palavra bonita para mentira, né? E quem é o dono da mentira, o criador dela é o diabo, né? A gente tem um nome bonito para essa mentira, mas a gente quer mostrar também um outro lado, né? Já que muitas dessas pessoas só ficam no WhatsApp, isso é um problema muito sério, sobretudo no meio da igreja evangélica, perceber que muita gente, não só da igreja evangélica, né? Infelizmente, a sociedade brasileira tem usado o WhatsApp como fonte de informação, mas às vezes a gente fica somente numa narrativa única, preso nessa narrativa, e a gente não consegue ver as coisas que estão à volta. Às vezes uma notícia ela vem para nós de forma muito ideológica mesmo, né? E ela precisa ser filtrada. Sabe, Palermo, tem um texto na Bíblia que fala sobre os bereanos, né? Que os bereanos ouviram Paulo e foram ver se Paulo estava falando tudo de acordo com as Escrituras. A gente está precisando muito de igreja evangélica que faça isso, sabe? Igrejas evangélicas que, ao ouvir uma palavra, seja ela qual for, vá à realidade das Escrituras e percebe se as Escrituras estão em coerência, ou aquela notícia ela é coerente com a palavra de Deus, né? Então, isso acho que é muito importante. Essa talvez seja uma necessidade imensa do Papo de Crente, desanuviar, né, a cabeça das pessoas que estão nos ouvindo. Legal, vocês têm feito aí um excelente trabalho, tenho ouvido, tem participação de pessoas de fora do Rio de Janeiro também. Como é que vocês montam a pauta com pessoas de outros locais também? Eu percebo ali que tem alguns momentos de fala de pessoas de fora do Rio também. Sim, porque o programa não é do Rio de Janeiro. O programa é para o Brasil inteiro. O foco do programa é o Brasil inteiro. Por exemplo, nós temos o Papo de Crente, lá, como eu disse, lá em Belém, temos em Goiânia, né? O próprio São Paulo, e mais agora com você também ali em Guarulhos e tal, que bênção isso. Nós temos em várias outras cidades. Então, cidades e estados. Então, como a gente tem várias pessoas de diversas... há uma diversidade muito grande, isso é muito legal, a gente sempre entrevista uma pessoa do Nordeste sobre algum assunto, entrevista o pessoal do Sudeste, entrevista o pessoal do Centro-Oeste e tal. Então, a gente está sempre preocupado em fazer e rodar as bênçãos dos pastores e pastoras no final do programa. Sempre vem de gente de diversos estados, porque o programa é nacional.
né? E programa nacional. Em alguns lugares, como em Belém, por exemplo, e São Paulo também, tem o programa nacional e depois, então, tem um programa regional, ao vivo, né? Lá em Belém, numa rádio da Assembleia de Deus, tem o programa nacional, né? E depois, então, tem o pastor Vladimir, que lidera um programa de entrevista, que também é chamado Papo de Crente, que dá sequência a esse programa nacional. Então, muito interessante. Em São Paulo já é ao vivo mesmo, a Valéria, o pastor Leovaldo Ramos, fazem pelo YouTube. E é muito interessante também a conversa, que é sempre sequência da pauta estabelecida pelo Papo de Crente, é a mesma pauta. Então, só aumenta a discussão, né? Vamos dizer assim. Que bacana isso, legal. Agora, falar de questões sociais, como a questão da fome, a questão do racismo, violência de gênero, esse tipo de pauta tem espaço na igreja para esclarecer os fiéis, ou isso tem que ser feito fora, pelo rádio, pela internet, como vocês estão fazendo? Essa pergunta é maravilhosa, é muito boa mesmo. Eu acho que a igreja, a gente sempre aprende que a igreja sinaliza o reino de Deus, né? Portanto, a igreja sinaliza o reino, os valores desse reino. E se ela sinaliza os valores do reino, ela deveria dar possibilidade às pessoas que fazem parte dela de aprenderem a lidar com as coisas da vida. Existem quatro grupos de pessoas vulneráveis na Bíblia. Vocês muito sabem, com certeza, mas só para esclarecer aqui para as pessoas que não estão nos acompanhando e aquelas que vão assistir depois, né? Nós temos 4 grupos vulneráveis, que são as viúvas, são os pobres, são os órfãos, né? E são os estrangeiros. Eram grupos favoráveis, vulneráveis, que Deus disse para o povo de Israel que o povo de Israel precisava cuidar. Isso se estendeu, inclusive, pelo Velho Testamento. Esses grupos eram grupos extremamente vulneráveis e precisavam da ação do povo de Deus para cuidar deles. Jesus Cristo, quando fala, os pobres vocês terão entre vocês, eles estavam usando lá o texto de capítulo 12 de Deuteronômio, onde fala dos pobres e da necessidade de cuidar dos pobres. Então, uma igreja que sinaliza o reino de Deus, ela precisa discutir essas ações, essas questões que fazem parte da vida das pessoas, sejam elas evangélicas ou não. Então, pensar sobre o racismo, pensar sobre a violência de gênero, pensar sobre democracia, enfim, pensar sobre a questão política enquanto não partidário, mas enquanto ação, é uma prática necessária à igreja. Às vezes eu percebo, sabe, Palermo, nesses meus 31 anos de ministério, eu percebo que a igreja, ela criou um gueto evangélico, sei lá, uma coisa assim, onde ela acha que ela não é do mundo. A igreja não tem os valores mundanos, mas ela é mundana, no sentido de que ela está no mundo. Ela está no mundo para servir as pessoas, para sinalizar o reino. Ela está no mundo para ser luz, porque ela já é luz. Ela é luz, ela é sal. Se ela não fizer nada, ela vai ser um sal insípido,
né? Então ela não vai salgar, ela não vai criar diferença alguma. Agora, como ela compreende ser sal e luz, que ela já é, ela vai brilhar sempre. E ela vai estar sempre próximo daqueles que mais sofrem na minha concepção, não é? A igreja precisa acolher a todas as pessoas, precisa abraçar a todas as pessoas, pregando o evangelho e dando esperança às pessoas. Desculpa falar muito, mas só finalizar aqui, nós estamos agora no Setembro Amarelo. E Isso. domingo nós estamos na igreja conversando sobre suicídio. Tantas pessoas cometendo suicídio, algumas delas, não poucas, evangélicas. Gente que está deprimida, sofrendo, e a igreja tem que ser um lugar de acolhimento. Então, o rádio é um caminho. O rádio é um caminho. As redes sociais é um caminho para falar sobre essas coisas. Mas seria maravilhoso se as igrejas evangélicas tivessem, não vou dizer coragem, mas obediência de chegar e discutir sobre esses assuntos. A igreja seria um farol na sociedade. Porque a igreja evangélica, ela precisa dizer à sociedade como a sociedade deve existir e ser, não o contrário. Mas quando a igreja se esconde, não cumpre a sua missão, ela é cooptada pelos valores da sociedade, pelo menos dentro da minha concepção, né? Agora eu estou falando com o pastor, não tem nada a ver o locutor aqui, é o pastor falando. Boa, boa, pastor. Rodrigo Maia está aqui com a gente, o Lucas de Souza Martins, Paz de Cristo Jesus, pastor Marco, o João está aqui também, valeu, Ismael G. Lopes também está com a gente, Sônia Grazi também, obrigado pela audiência, tem mais aqui, The Box Luxo também, Tracy Howie Music, valeu, Titi 27, Lux Lubeck também está aqui, Rony Sante também está com a gente, Eli Costa, obrigado pela audiência, Angélica Psicanalista, Rubens de Freitas está aqui também, Newton Leite Júnior também está nos acompanhando, Vitor Damasio também lá de Portugal, Thales F7 também está aqui com a gente, Mário Amaral também participando aqui, mandando seu alô na nossa live desta segunda-feira, conversando aqui com o pastor Marco, que apresenta o Papo de Crente junto com a Eulália. Infelizmente, hoje ela teve um desafio aí com o carro e não pôde estar presente, mas nas próximas aí ela vai estar aqui com a gente. O pastor Regis Galvão também está aqui com a gente, seja bem-vindo. Agora, pastor Marco, a gente está falando aí de desafios, de problemas, né? Nos últimos 4 anos, por exemplo, a gente teve aí não só a pandemia, mas desemprego, aumento de violência, a questão alimentar, muita gente com dificuldade de alimentação, e isso aí acaba afetando as pessoas não só materialmente, mas mentalmente e espiritualmente, né? Eu acredito que a pessoa, quando está nessa fase, nem ir para a igreja ela quer ir, porque realmente, se ela não tem uma fé muito forte como aquelas que a gente vê na Bíblia, nas histórias, a pessoa realmente acaba deixando de se vencer pelo desânimo. Como trabalhar essa questão da fé, mesmo com toda essa dificuldade material que as pessoas passaram, mas ainda estão passando, né? Mesmo com o novo governo, ainda leva um tempo para resolver ainda a maior parte desses desafios. É verdade, sabe, Cláudio, a gente está, de certa forma, engolindo as consequências de 4 anos difíceis nesse país, muito difíceis, com uma proposta de modelo de sociedade, para mim, completamente distante da palavra de Deus. E não vai
aqui nenhuma tendência minha partidária, embora eu tenha a minha escolha própria, óbvio, e também não falo pelo papo de crente nessa questão, mas nós vivenciamos um período muito complicado e graças a Deus a gente conseguiu ver a democracia se mantendo em pé. E a gente teve a pandemia, a gente teve uma quantidade de desemprego muito grande, a gente teve muito sofrimento, né, muitas pessoas enlutadas, uma coisa terrível. E, enfim, foi um período muito difícil. E durante o período da pandemia, também, enquanto nós fazíamos nossos cultos online, e outros, todas as igrejas, né, a maioria delas, algumas não, né, mas a maioria delas, a gente estava trabalhando muito isso, né, de como manter a fé diante de tantas coisas ruins que estavam acontecendo e hoje, como consequência de tudo que ocorreu. É muito legal saber que a minha fé não depende das circunstâncias. Eu continuo servindo a Jesus Cristo independente da possibilidade de escassez ou independente da possibilidade de enfermidade ou desemprego. Isso para mim é fundamental e eu, obviamente, observo isso nas pessoas no Brasil. Eu acho que o povo brasileiro é um povo de muita fé, independente até de ser somente a fé em Cristo Jesus, né? Pessoas de outras expressões de fé também a têm e muitos vivem pela fé. Claro que nós que somos cristãos temos uma compreensão diferente disso, no sentido de que a gente entende a fé como aquelas coisas fundamento daquelas coisas que não se veem, como diz lá no livro de Hebreus, né? E a gente crê nesse Cristo que se fez gente, que morreu na cruz por nós, que sofreu, experimentou todo o sofrimento muito maior do que nós experimentamos. Sem o servo sofredor, Jesus de Nazaré, nós não suportaríamos a metade do que nós suportamos. A questão é como nós passamos pelo sofrimento. Se o sofrimento, se as situações, elas tiram de nós a capacidade de ver o extraordinário, aquilo que está além daquilo que experimentamos. Então, para mim, isso é muito importante, ver isso nos irmãos que continuam com o Senhor, apesar de tantas lutas, e é interessante porque a gente observa que aqueles que muitas vezes mais sofrem, socialmente falando, são aqueles que têm muita firmeza e segurança no Senhor que crê e na fé que tem. Então, eu acho muito interessante isso. A gente precisa ter cuidado com as interpretações bíblicas, não é? Às vezes eu vejo, sabe, Cláudio, que há uma enxurrada de teologias espúrias que meio que determinam um certo positivismo, ou um pensamento positivo, ou um toma lá da cá, e eu faço isso, eu cumpro regras, e aí porque eu cumpro regras, Deus vai ter que me dar isso, ter que me dar aquilo, e aí eu vejo que é um grande problema, porque nós somos salvos pela graça, pela graça, tão somente graça, as regras não devem nos conduzir, quem nos deve conduzir é o Senhor da graça, pelo menos é isso que eu entendo. Sim, é uma troca, né, que ainda a gente vê e não sei se no meio evangélico existe isso, mas eu tenho visto em outras religiões, muitos religiosos que se tornaram coaches e acabam fazendo
uma junção com aquilo que o coaching, trazendo um pouco de religiosidade ou espiritualidade, e trazendo fórmulas assim, parece que são mágicas, é só seguir para você virar rico, é só você seguir que vai se dar bem na vida. Exato. Exato. E autoajuda, aquele processo todo de autoajuda. E o seguimento de Cristo, quando Jesus Cristo chama a gente para segui-lo, ele chama a gente para a cruz, né? O apóstolo Paulo dizia que a gente tem que estar disposto a morrer com Cristo, a experimentar essa dimensão da morte em Cristo, não é? E também, obviamente, experimentar a ressurreição. Mas é claro que esse discurso não é o discurso, geralmente, da maioria dos púlpitos. A maioria dos púlpitos é esse discurso de coach, de autoajuda, de faça isso que vai dar resultado, e as pessoas vão seguindo sem exatamente compreender a dimensão da sua própria fé. Pode dar certo? Até pode. O indivíduo está lá gastando dinheiro com bebidas e bebidas desenfreadamente, bebendo, de repente ele para de beber, ele entra numa comunidade de fé e aí ele muda toda a vida dele. É óbvio que até economicamente ele vai ter vantagens. O problema é como que isso é passado para ele, dizendo que isso é fruto da obediência, do cumprimento das regras estabelecidas, muitas vezes pela liderança, pela instituição e não pelas escrituras. Pastor, eu tenho conversado com outros religiosos, né, de outras denominações, outras até filosofias e culturas, e perguntando a eles, na visão, né, do conhecimento deles, o que será o futuro da Terra? Será que nós vamos continuar do jeito que estamos? Ou o planeta vai dar uma guinada em que a gente não vai ter guerra, a violência vai ser muito menor do que nos dias atuais? Dentro dos seus estudos, como é que vai ser o futuro do planeta? Rapaz, que coisa, viu? Antes eu estou vendo aqui a Carol Sorriso, querida, coisa boa vê-la aqui, Pastor Regis, pessoas tão queridas, Ismael, gente tão amada, tão querida, que Deus abençoe vocês. Rapaz, você me fez uma pergunta terrível e eu fico pensando se eu vou ser muito pessimista. Depois da pandemia, eu ouvi as pessoas dizendo que o mundo seria melhor, que a pandemia ia fazer com que as pessoas ficassem melhores, fossem mais amorosas, fossem mais amigas, falariam menos dos outros, cada um estaria mais preocupado em contribuir com a vida do outro. E camarada, eu tenho me assustado. Não me assustado no sentido de que, olha, não esperava isso. Mas eu estou vendo as pessoas, no Brasil sobretudo, não tendo vergonha de colocar para fora as suas idiosincrasias, as suas idiotices, né? Eu estou vendo gente botando para fora ódio, não é? A gente, dia após dia, a gente ouve notícia de gente que deu uma surra, de socos e pontapés na babá, outro que veio e viu uma pessoa negra do mesmo condomínio e atirou e matou. A quantidade de pessoas sendo executadas no Brasil, sobretudo, em maioria, pessoas negras que estão sendo executadas nesse país.
a quantidade de violência contra a mulher cada vez maior, quanta violência. Então, eu confesso a você que, em relação à humanidade, eu não consigo ver. Eu quero ter esperança que seja melhor, mas eu não consigo ver melhoras assim profundas na humanidade, não. Eu acho que hoje as pessoas estão colocando muito mais a sua natureza para fora, e esse é um grande problema, né? Quando a gente põe a natureza para fora. Eu acho que o exemplo maior de humanidade para a gente é Jesus Cristo. Jesus é humano, foi humano que humano deve ser. E a gente tem que tê-lo como parâmetro. Mas muitas vezes a gente age mais com a nossa própria natureza e vou fazer o que eu quiser fazer, eu digo o que eu quiser dizer, eu sou desse jeito mesmo, ninguém vai mudar a minha vida, eu penso assim, penso assado. Quando a gente faz isso, a gente está cada vez mais revelando a nossa própria natureza e se distanciando cada vez mais daquilo que Deus quer para nós, que é nos parecermos com Jesus, que para mim foi o humano mais profunda da sua humanidade, né? Então ele é o exemplo de humanidade. Então aí eu não consigo ver tantas melhoras assim. Mas por outro lado, eu tenho esperança e aí pensando politicamente, eu tenho esperança de que o amor vence o ódio sempre. Eu tenho esperança de que haja políticas públicas mais presentes na realidade do povo brasileiro. Estou falando aqui de Brasil. Eu tenho esperança de que a gente consiga ver, sim, um mundo com menos guerra. Eu tenho muita esperança e eu peço muito a Deus que isso seja uma realidade. O problema é que a gente está vivendo num mundo extremamente de um capitalismo muito selvagem, né, que visa sempre o lucro. Então, às vezes, existem nações que conseguem lucros através da própria guerra, né? Guerrear faz parte da gênese da nação, né? Então, enfim, é uma esperança que eu tenho de que isso possa mudar, mas quando eu penso na humanidade, do que o homem é e tem sido, eu confesso a você que bate em mim um certo sentimento de pessimismo. Aí você fala, poxa, mas e Cristo? Eu acredito sim na possibilidade de uma transformação de dentro para fora, e aí eu volto a falar do Cristo Jesus de Nazaré, que se fez gente, que fez opção pela Galileia, que fez opção pelos pobres. Eu acredito na transformação através dessa mudança, através de uma transformação espiritual também. Mas é coisa de pastor, né? Não tem jeito. Eu vou pensar sempre assim. Sim. Boa. Pastor, eu tenho visto várias notícias, ultimamente até se tornou mais recorrente, não só aí no Rio, mas na Bahia, Pernambuco, aqui em Guarulhos a gente teve também um caso de violência, que são a questão da violência contra as religiões de matriz africanas, os terreiros, e em alguns casos até a pichação lá, traficantes de Cristo. E como é que o senhor analisa esse tipo de ação e de crime, né, que vem sendo feito? Sim, é um crime muito sério. Falando aqui, então, do Rio de Janeiro e pensando Rio de Janeiro, Salvador e outros lugares de Minas Gerais também acontece. Mas eu acho que às vezes, sabe, Cláudio, eu tenho tentado fazer uma separação de que isso é simplesmente uma intolerância religiosa, uma guerra religiosa. Calma, eu sei que existe, né? Mas o que eu quero dizer é que eu vejo mais como tomada de território. Eu percebo
pelo menos aqui na realidade do Rio de Janeiro, eu noto que há uma luta muito grande de facções criminosas, e essas facções criminosas, muitas vezes, para a tomada de território, utilizam-se dessa violência nos terrenos que estão nos territórios. Obviamente, também há um certo fundamentalismo, né, uma certa maldade intrínseca em algumas denominações ou igrejas, que muitas das pessoas muitas vezes saem até de presídios e saem cooptados, saem com a lavagem cerebral mesmo, dizendo que o inimigo é o outro, e vão e atacam as religiões de matrizes africanas. Mas eu cresci, eu nasci e cresci em Teresópolis e vim depois para o Rio de Janeiro. E perto da minha casa tinha um centro da Dona Maria. E eu lembro que nós íamos lá no centro e nós tínhamos uma amizade muito grande ali. Eu era pequeno, claro. A minha mãe tinha uma amizade muito grande com a Dona Maria. E um dia, a Dona Maria chegou para a minha mãe, bati, porque ela foi 65 anos, membros de uma só igreja, e minha mãe olhando, conversando com ela, a Dona Maria chegou para ela e disse: "Poxa, Dona Jacinta, eu sonhei que tinha uma grande festa, na minha casa." E a minha mãe olhou para ela e disse assim: "Ô, Dona Maria, eu acho que isso aí tem cheiro de morte." Eu lembro dessa conversa estranha, né? Minha mãe nasceu, cresceu num quilombo, e aí eu fiquei ouvindo. Eu lembro dessa história, duas mulheres pretas conversando, e no outro dia, Cláudio, o seu Valdemar, o pai de santo, morreu. Olha só. Apareceu morto. E aquilo me impactou tanto que eu jamais esqueci. E também lembro do próprio Valdemar, uns meses antes, colocaram lá um trabalho no portão da minha casa. Meu pai, que era presbítero na Assembleia de Deus, olhou assim aquilo ali: "Por que eles estão fazendo isso? O sangue de Jesus tem poder", aquela coisa bem, né, forte deles. E pegou tudo aquilo na mão mesmo e jogou no lixo. E conversando com o seu Valdemar falou assim: "Olha, seu Paulo, só fica tranquilo, porque a gente já tentou várias vezes, uma coisa ou outra, mas não vai pegar nada em vocês não, pode ficar tranquilo." Meu pai disse: "Eu sei que não vai pegar, né? O meu santo é forte." Começaram a brincar ali, conversando os dois. Não havia essa coisa ferrenha de destruição do outro. É claro que os evangélicos queriam evangelizar, queriam mesmo. É claro que queriam fazer isso, né? Porque essa intolerância não tem um lugar só, ela não é de agora. Mas havia uma diferença, havia mais diálogo, havia mais misericórdia um com o outro com um. Hoje eu vejo que a intolerância não tem um só lugar. Eu vejo também, muitas vezes, pessoas que fazem parte de outras religiões sendo intolerantes com os evangélicos. Os acadêmicos são muito intolerantes com os evangélicos porque não conhecem os evangélicos. Os acadêmicos não conhecem os evangélicos. Falam, escrevem sobre eles, mas não conhecem os evangélicos. E aí, pouquíssimos dos evangélicos, dos acadêmicos conhecem. Vou colocar que alguns conhecem, é claro. Mas a maioria não conhece, há um preconceito muito grande, sobretudo com a igreja pentecostal. E aí, quando se fala em racismo religioso, que se atribui ao racismo religioso somente
a religião de matriz africana, a gente poderia então chamar também racismo religioso em cima da igreja pentecostal. A igreja pentecostal, a maioria é gente negra, mulheres, gente pobre. E são as igrejas pentecostais, sobretudo, embora eu seja batista, eu admito isso, são as igrejas pentecostais, sobretudo a pentecostal clássica, que está junto dos mais pobres, que está ali criando redes de ajuda, de apoio. Quando morre um menino que está envolvido com tráfico e não é o poder público que consegue o caixão para fazer o velório dele, é a igreja. Quando a viúva fica sem alimento para comer, não é a prefeitura que vai lá, não é? Agora a gente tem aí várias coisas sociais, graças a Deus por isso, mas a igreja está presente, a igreja está perto, a igreja está onde o poder público não está. E muitas vezes, com todo respeito à religiosidade de matriz africana, a religiosidade de matriz africana também não está, porque hoje ela está mais acadêmica, ela está mais distante dos mais pobres. Eu estou falando de forma geral, né? De forma geral. Né? Entendo. Então, agora, é um grande problema a intolerância, a violência, porque eu sou livre para ter a minha religiosidade, para falar daquilo que eu creio aqui abertamente com você, não é? Então, na Constituição brasileira, embora nós tenhamos a ideia e vontade de ver um governo laico, laicidade do governo não é falta de religião, né? Eu tenho que ter liberdade, inclusive, para ter religião, mas o outro também pode ter liberdade para ter a sua expressão de fé e aqueles outros podem ter liberdade para não ter fé em nada e não adorar nada, não seguir absolutamente nada, porque nós estamos num país democrático, isso é muito importante para nós no Brasil. A democracia, graças a Deus, que nós conseguimos mantê-la. Com certeza. Falando nessa questão democrática, a gente viu na última eleição muitos pastores, muitas pessoas, líderes religiosos, também de outras culturas e denominações, entrando na eleição assim, como sendo realmente um cabo eleitoral, tanto de um quanto de outros candidatos. Isso acaba fazendo mal não só para a igreja, mas para as religiões em si? Ou o senhor acha que realmente sim, as pessoas têm que se mobilizar como foi feito na última eleição? A sua pergunta tem o quê de provocação, não, mas assim, o quê de me fazer pensar mesmo sobre essa última frase, como foi feito na última eleição. Eu acho que ninguém consegue viver sem a política. A gente acordou hoje, a gente fez política. A gente conversando com as pessoas, a política está aí presente. Eu sou de uma escola, sabe, Cláudio, que o candidato chegava na igreja e o pastor falava: nós estamos aqui com o candidato José da Silva, ele é candidato a prefeito, que Deus abençoe você, seja muito feliz. Ele jamais subia na plataforma, no púlpito, para ter palavra, para falar, para fazer comício do púlpito. Jamais, jamais. Então eu sou dessa escola. Então eu acho que o que houve foi uma prostituição das religiões, utilizando-se desses lugares sagrados para fazer a política. Agora, o envolvimento individual das pessoas é uma outra coisa, é a democracia, né? Um indivíduo que é pastor e está apoiando lá um outro pessoa, beleza, ok, ele tem liberdade de fazê-lo. O problema é usar a membresia da sua igreja, ou o grupo da sua eclesial de base, ou o grupo do seu lado, do seu terreiro,
utilizar como se fosse uma manada de gado mesmo ali, dizendo, olha, vocês são obrigados a votar no fulano de tal, né? Então, essa cooptação política e dizer, inclusive, pior, dizer que ideológico eram os outros. A ideologia não estava neles, mas estava nos outros. Os outros eram cheios de ideologias e coisas, como se a posição deles também não fosse ideológica, né? Então, assim, vejo que nesse pleito eleitoral a gente viu muita coisa feia, muita utilização da massa, como se fosse massa de manobra mesmo, do povo religioso. Então vi isso como uma coisa muito feia, muito estranha, e infelizmente eu quero pontuar que talvez tenha acontecido, e aconteceu mais, inclusive, na perspectiva da extrema-direita, né? Extrema-direita política que se aproximou muito mais e que utilizou dessa massa de manobra, inclusive, agora estou falando de política mesmo, né? Mas dessa massa de manobra com fake news e outros mais, talvez porque o lado chamado de esquerda, se é que a gente tem esquerda no país, chamado de esquerda, se afastou muito dos mais pobres, né? A gente vê isso, mas isso é uma questão para um outro momento que a gente possa conversar, né? Mas eu acho que, infelizmente, para a igreja, eu chamaria de uma prostituição mesmo. O que fizeram com a igreja foi algo muito feio, mas não foi só a igreja evangélica, né? Como você disse, outras religiões, todas as religiões, a gente viu esta manobra que para mim foi algo muito, muito feio, utilizando-se do sagrado, das coisas sagradas, das coisas culticas, da maneira religiosa de ser para fazer a política. Aí, para mim, foi um grande problema, né? Pessoalmente, para mim. Imagino, para todos, né, que são envolvidos com a questão da fé, realmente ficou muito feio, e acho que a palavra prostituição cai bem no que foi feito nesses últimos tempos. Agradecer sua participação, viu, pastor Marco Davi, do programa Papo de Crente, mandar um beijo também para a Eulália, lembrando a você que o programa está na Rádio Palermo sábados às 21 horas, mas tem outras emissoras espalhadas aí pelo Brasil, que também passam o programa em outros dias, em outros horários. Pode acompanhar as redes sociais aí do Marco, também da Eulália e do Papo de Crente, para saber quais rádios estão passando aí em todo o Brasil, na sua região. Tem FM, AM, rádio, web, o programa está aí em todo o Brasil. E gratidão aí pelas palavras, e foi um papo muito agradável e inteligente. Acredito que quem assistiu e ouviu pensa dessa maneira também. Poxa, querido, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço muito grande a Eulália Lemos, que Deus abençoe a vida delas também. E aqueles que participaram aqui, a gente viu aí pessoas tão queridas, tão amigas, que eu sinto saudade. E espero que um dia, Cláudia, a gente possa se encontrar, tomar um café, bater um papo e nos abraçar, porque a vida é muito boa. Claro, com certeza. Eu amo o Rio de Janeiro, minha família sabe disso, né? Então, vamos um dia, sim, nos encontrar e tomar um café e bater um papo sobre rádio e a vida. E parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Amém. Grande abraço a todos. A live vai ficar gravada aqui no IGTV, depois vai passar na Rádio Palermo também. E agradecer aí a todos que estiveram com a gente nesta tarde aí de segunda-feira. Bom finalzinho de tarde, bom final de expediente aí a todo mundo. E até uma próxima. Vamos que vamos. Tchau, tchau, gente.